Você já acordou no meio da noite com a sensação de que alguém estava no seu quarto, te observando, parado, sem se mexer? Agora imagine abrir os olhos e ver a silhueta de um homem alto magro, usando um chapéu imóvel no canto do quarto. O mais assustador, milhões de pessoas ao redor do mundo relatam exatamente a mesma coisa, sem se conhecer, sem combinar, sem nunca terem se visto. Hoje você vai conhecer uma das entidades mais perturbadoras já registradas pela mente humana, o Homem do Chapéu. Durante séculos, pessoas relatam encontros com uma figura sombria, geralmente descrita da mesma forma. Um homem muito alto, totalmente preto, como uma sombra sólida, usando um chapéu, às vezes um fedora, às vezes um chapéu antigo, de abas largas, sem rosto visível, sem olhos, ou apenas 2 pontos brilhantes na escuridão. Ele não corre, não fala, não ataca, ele apenas observa. Algumas pessoas dizem que ele fica parado ao lado da cama, outras relatam que ele surge no canto do quarto. Alguns o veem no corredor, outros sentados sobre o peito deles. O detalhe mais estranho é que crianças, adultos, idosos, pessoas religiosas, ateus, médicos, policiais, pessoas comuns, todos descrevem praticamente a mesma entidade, sem nunca terem ouvido falar dela antes. Nos Estados Unidos ele é chamado de Hatman. No Brasil ficou conhecido como o Homem do Chapéu. Na Europa, relatos surgem desde a Idade Média, descritos como o visitante da noite. Mas se ele não machuca, por que sua presença causa um medo tão profundo que algumas pessoas desenvolvem trauma para o resto da vida? No Brasil, os relatos são numerosos. Uma mulher de Minas Gerais contou que, aos 12 anos, acordou durante a madrugada e viu uma figura alta perto da porta do quarto. Ela pensou que fosse o pai, mas quando tentou chamá-lo, nada aconteceu. A figura não se mexeu. Ela descreve que ele era mais escuro que a própria escuridão e usava um chapéu como de filme antigo. Depois de alguns segundos, a sombra simplesmente atravessou a parede. Ela nunca mais esqueceu. No interior de São Paulo, um caminhoneiro relatou ver o Homem do Chapéu parado à beira da estrada de madrugada. Quando piscou, ele estava sentado no banco do passageiro. O caminhoneiro largou o volante, bateu o caminhão e sobreviveu por pouco. No Nordeste, há relatos antigos que descrevem algo chamado de o Homem da Sombra Grande, sempre com chapéu, aparecendo perto de casas durante a noite. Fora do Brasil, a história se repete. Nos Estados Unidos existem milhares de relatos registrados em fóruns, livros e pesquisas psicológicas. Um caso famoso aconteceu em 2001, quando mais de 300 pessoas em diferentes estados relataram ver a mesma figura em um intervalo de apenas 2 meses. No Japão, a entidade é chamada de o Homem da Sombra com Chapéu. Na Alemanha, há registros desde o século XVIII descrevendo o Homem com o Chapéu. A pergunta inevitável é: como pessoas em culturas diferentes, épocas diferentes e línguas diferentes descrevem a mesma criatura? Coincidência? Ou existe algo muito mais profundo acontecendo? A ciência tenta explicar boa parte desses encontros através de um fenômeno chamado paralisia do sono. Quando dormimos, o cérebro desliga temporariamente o corpo para que não nos movimentemos durante os sonhos. Mas às vezes a mente acorda antes do corpo. Você abre os olhos, está consciente, mas não consegue se mexer, não consegue falar, não consegue gritar. E o cérebro, ainda parcialmente sonhando, começa a misturar realidade com imaginação. Isso pode gerar alucinações extremamente realistas. Sombras, vultos, presenças, toques, pesos no peito. Por isso muitas pessoas sentem que alguém está sentado sobre elas. O que deixa tudo mais perturbador é que durante estudos sobre paralisia do sono realizados em diversos países, psicólogos notaram que a figura mais comum vista pelos pacientes é justamente o Homem do Chapéu. Mais comum do que monstros, demônios ou qualquer outra criatura. Por quê? Por que não um palhaço, um animal ou um desconhecido qualquer? Por que sempre ele? E é aqui que a explicação científica começa a falhar. Porque existem milhares de relatos de pessoas que viram o Homem do Chapéu totalmente acordadas, sem estar dormindo, sem paralisia, sem uso de remédios. Uma enfermeira no Canadá relatou vê-lo durante um plantão noturno no hospital, parado no fim do corredor. Quando foi verificar, não havia ninguém. Um policial na Argentina descreveu persegui-lo até um beco, onde ele simplesmente desapareceu. Crianças pequenas que ainda nem sabem o que é paralisia do sono
descrevem a mesma figura após pesadelos. Algumas pessoas afirmam vê-lo repetidas vezes ao longo da vida, sempre em momentos de grande estresse emocional. Outras dizem que ele aparece antes de tragédias, antes de mortes, antes de acidentes, como se fosse um observador silencioso. Ou pior, um anúncio. Alguns cientistas acreditam que o Homem do Chapéu seja apenas um arquétipo criado pelo cérebro humano, uma forma que nossa mente encontrou para dar forma ao medo do desconhecido. Outros defendem que ele surge com mais frequência em pessoas que passaram por traumas profundos, ansiedade extrema ou depressão. Há também relatos envolvendo o uso de substâncias como antialérgicos fortes, antidepressivos e anestesia. Mas nada disso explica completamente o fenômeno, porque pessoas saudáveis, felizes e sóbrias também o veem. No campo do ocultismo, existe uma teoria antiga de que o Homem do Chapéu seria uma entidade interdimensional, algo que existe entre realidades. Outros acreditam que ele seja uma espécie de parasita energético, que se alimenta do medo humano. Há ainda quem diga que ele é o mesmo ser descrito em culturas antigas como o Anjo da Morte, o Ceifador, o Observador, o Vigia da Fronteira. Sempre alto, sempre sombrio, sempre usando algo na cabeça como se o chapéu fosse um símbolo ou um disfarce. Mas a teoria mais inquietante de todas diz que o Homem do Chapéu não é criado pela mente. Ele usaria a mente humana como porta de entrada. A paralisia do sono seria apenas o momento em que nossa consciência fica vulnerável, como uma porta entreaberta, e ele atravessa. E se tantas pessoas o veem igual, é porque ele não muda, não se adapta, não evolui. Ele apenas observa a humanidade há séculos. Existem relatos de pessoas que afirmam ter visto o Homem do Chapéu na infância, e depois novamente décadas mais tarde, exatamente da mesma forma, sem envelhecer, sem mudar, sem desaparecer. Agora pense, e se hoje à noite, quando você apagar a luz, quando o silêncio tomar conta, quando seu quarto estiver completamente escuro, ele estiver lá, parado no canto, observando, sem que você perceba, porque, segundo muitos relatos, ele não aparece para todos, apenas para alguns, e ninguém sabe o motivo. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. Você já teve paralisia do sono? Já sentiu alguma presença estranha à noite? Ou conhece alguém que já viu o Homem do Chapéu? Se esse vídeo te arrepiou, deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos assim. Se inscreve para não perder as próximas histórias perturbadoras que estamos preparando.